Olá, sejam todos bem-vindos à minha tentativa, a minha tentativa de resolver, de esboçar o gráfico da função que o professor passou para vocês treinarem. Então, a hora que eu tenho é agora, mas faz parte do business, faz parte dos negócios. Então, o que ocorre é o seguinte: vamos tentar esboçar o gráfico dessa função aqui juntos. E também desmistificar algumas coisas, né, de que, oh, nossa, é muito difícil esboçar gráficos utilizando os nossos conhecimentos sobre máximos e mínimos, quando na verdade não é uma coisa tão insana assim. Então vamos lá. Então, o primeiro passo que a gente tem, você deve ter no caderno de vocês, diz respeito a achar o domínio. Nesse caso aqui, o domínio como a gente pode ver, essa função aqui é uma função do quarto grau, e ela não tem nenhuma limitação, que, por exemplo, seria ter um denominador com algum valor, com uma raiz quadrada, ou uma raiz quadrada, ou um logaritmo, que teria que ser positivo, claro. Então, o domínio dessa função aqui, nesse caso, são todos os reais. Esse é o domínio da função. Ela está definida para todos os valores reais. Então, agora isso nos leva diretamente ao nosso segundo passo, que é a intersecção com os eixos. Isso que é importante, porque como que a gente vai esboçar um gráfico se a gente não tem as informações da intersecção com os eixos, entende? Então, importantíssimo achar a intersecção dos eixos e como que acha a intersecção dos eixos. A, a intersecção com os eixos é nada mais, nada menos do que isso aqui. Quando que o gráfico cruza o eixo x ou quando que ele cruza o eixo y. Isso aqui a gente pode ver de uma forma bastante prática, bastante didática, que o gráfico cruza o eixo y quando o x é igual a zero e que ele cruza o eixo x quando o y é igual a zero. Então, fazendo um simples desenho, a gente vai saber que para a gente achar quando o gráfico intercepta os eixos, a gente tem que fazer com algum valor das nossas coordenadas sendo igual a zero. Nesse caso aqui, se a gente quiser achar quando que intercepta o eixo x, basta que a gente pegue e substitua o y igual a zero. E quando a gente quiser achar o eixo y, a gente vai ter que substituir x igual a zero. No caso desse exercício aqui, a parte do y igual a zero não tem muito bem como fazer, porque, porque isso daria um valor insano e não dá para calcular. Então não tem como fazer a intersecção. Ou o professor disse que não era para fazer. Eu acho que não, a gente não tem as ferramentas necessárias para fazer. É, é isso, é isso que eu imagino no auge da minha ignorância. Uma coisa que vocês poderiam perguntar pro professor caso a curiosidade batesse. Nesse caso aqui, a gente só pode fazer quando x é igual a zero e quando x é igual a zero, y é igual a 2. Então, a gente tem aqui que um ponto de intersecção com o eixo y é o ponto 0,2. Então, esse ponto aqui, a gente já vai marcar ele com um asterisco, porque é um ponto que a gente vai usar na hora que a gente for construir o nosso gráfico, certo? Então, podemos prosseguir agora para o nosso terceiro passo. E o nosso terceiro passo vai ser. Nosso terceiro passo vai ser o teste da primeira derivada mais pontos críticos. Então, esse aqui é o nosso terceiro passo. Eu não sei como que o professor colocou aí na sequência de vocês, mas aqui vai dar também para fazer normalmente.
Não vai ter problema. Então, tudo certo, tudo na paz. O terceiro passo aqui era o teste da primeira derivada, achar os pontos críticos. Yikes. E quando que a função está crescendo ou decrescendo. Então, meu OBS está travado, o que é incrível. O que é absolutamente incrível, eu não sei como que vai ficar a gravação. Mas essa é a vida, né? Então, o nosso ponto aqui. Uau. Uau, eu não vou conseguir graficar. Vou ter que recortar tudo lá em cima para fazer isso. Pera aí, por que eu escolhi pro fundo do negócio? Incrível. Mas ok, tá bom. O nosso terceiro passo é isso. A primeira derivada mais pontos críticos, mais taxa de crescimento e decrescimento. Então, nesse caso aqui, você já deve ter chegado em alguma resolução a respeito disso. Eu vou fazer uma linhazinha aqui para ficar mais organizado. Nesse caso, a gente faz a primeira derivada. Entendeu? 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 A primeira derivada aqui. Vamos aos business da primeira derivada. E a primeira derivada vai ser 12x ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x. Isso aqui é a primeira derivada. E se a gente colocar isso aqui igual a zero, a gente vai ter os nossos saudosos pontos críticos, que nesse caso seria assim, igualar isso aqui igual a zero. E agora dá para dividir tudo por 12, por 12x, e aí a gente vai fatorar, vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1. Isso aqui igual a zero. Nesse lado aqui, 12x igual a zero. A única possibilidade para essa resposta ser zero, observando o primeiro termo, é que x é igual a zero. Nesse caso aqui, a gente pode usar soma e produto. Então, na soma e produto, a gente sempre inverte o sinal do primeiro. Então, se isso aqui está negativo, vai ficar positivo. Mais 2 e 1. Nesse caso, a soma e produto, né? Qual o número que multiplicado daria 1 e somado daria 2? Esse número é o próprio 1. Então dá para pagar isso aqui para economizar espaço, mas é sobre produto. Vocês poderiam usar a Bhaskara também. O que importa é achar as raízes, né? Quando que cada equação ali está zero. E o outro valor é x igual a zero. Esses aqui são os nossos queridos pontos críticos. Achamos os pontos críticos que são candidatos a máximos e mínimos, no caso. São pontos candidatos, coordenadas candidatas a máximos e mínimos. E agora a gente vai avaliar. Na verdade, é, dá para avaliar separado ou avaliar junto. O que que ocorre? Hum, eu vou escolher avaliar tudo junto. Vai ser um jeito mais. Ou não. Tá bom, eu vou avaliar tudo. Eu vou avaliar agora. Vou avaliar separado. Vamos lá, a gente faz uma reta aqui. A gente faz uma reta, né? Exato. Aí a gente. O que eu estou fazendo aqui? Aí a gente pluga aqui os nossos pontos críticos, que no caso é o zero e o 1. E a gente estuda o sinal da nossa primeira derivada. Importante, né? Vou colocar aqui que a gente está fazendo um estudo do sinal da primeira derivada. Isso aqui é o sinal da primeira derivada.
Então, o estudo do sinal, como que funciona o estudo do sinal e como que o estudo do sinal pode ajudar a gente? Isso aqui eu fiz um vídeo mais cedo tentando explicar isso. Eu não sei realmente se o vídeo ficou bom, mas eu vou postar esse vídeo de qualquer forma, o primeiro, mas eu vou tentar agora fazer a segunda versão da explicação que eu tinha feito anteriormente. O que que acontece? O que que é o teste da primeira? O que que é a primeira? O que que é a derivada, primeiramente? Se a gente tem um gráfico, nossa senhora. Se a gente tem um, tá difícil realmente. Se a gente tem um gráfico, finjam que são um gráfico. Se a gente tem um gráfico e esse gráfico tem uma curva, por exemplo, que é um ponto A qualquer. Esse aqui é a f de x, ou seja, é a nossa função original. Se a gente deriva essa função, a gente vai conseguir achar os valores, a inclinação da reta tangente em relação aos pontos dessa função. Então aqui a reta tangente é assim, a reta tangente em relação a esse ponto é assim. Aqui ela já começa a virar, tá vendo? A reta tangente tem uma inclinação bem alta, ela tem uma inclinação negativa. A reta tangente tem uma inclinação, ela está decrescendo, a inclinação da reta tangente ao ponto. Decrescendo, ela vai diminuindo a taxa de inclinação da reta tangente, entende? O que acontece? Por que que a gente calcula os pontos críticos quando, quando f de x é igual a zero? Por que que a gente faz isso? A gente faz isso porque aqui no ponto crítico, que é quando o valor da primeira derivada é igual a zero, nesse ponto a reta tangente está assim, ó. Então isso aqui é uma característica de um máximo ou mínimo. Quando ela está no ponto mais alto, a reta tangente ela é paralela ao eixo x. E quando ela é paralela ao eixo x, a inclinação dela é zero. Ela não está inclinada, ela é uma reta paralela ao solo, então não tem inclinação. Então, por isso que a gente acha os pontos críticos quando a derivada é igual a zero. Porque nesse ponto a reta não tem inclinação. Então, esse ponto ele é um ponto especial. Esse ponto é um ponto de máximo, ou esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Entendeu? Então, por isso que a gente faz isso. A gente vai avaliar o crescimento e o decrescimento da reta tangente, e aí a gente vai saber, ó, se tivesse um ponto aqui, ia ser assim, ó, tá vendo? Aqui tá decrescendo, ó, a reta tá crescente, 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 ela vai ficando cada vez mais crescente conforme vai subindo. Então é por isso que a gente faz essa análise do teste da primeira derivada. E uma coisa que vocês poderiam manter em mente é que, basicamente, quando a gente tem um ponto específico, tipo esse ponto A. Se a reta tangente ela está decrescendo, se a reta tangente está decrescendo antes desse ponto e crescendo depois desse ponto, isso significa que esse é um ponto de mínimo, igual nesse caso aqui, ó. A reta tangente em relação aos pontos, ela vem decrescendo, fica paralela ao solo, depois ela começa a crescer de novo. Isso aqui é a característica de um ponto de mínimo. Quando é um ponto de máximo, é o contrário. A reta tangente ela vai crescendo, crescendo, ela atinge a maior inclinação aqui, aí ela vai crescendo, e eu estou falando da reta tangente, entendeu? Não, não é a curva, é a reta tangente. Se a gente colocar um ponto aqui e traçar a reta tangente a esse ponto, ela vai tá ela vai estar tendo uma determinada inclinação. Nesse caso aqui, ela tem a inclinação positiva até que ela chega aqui e fica paralela. E aí ela chega aqui e fica com a inclinação negativa. Então essa é a característica de um ponto de máxima. A reta tangente, ela é positiva. Quando depois do ponto, isso aqui é depois do ponto, ó, o ponto aqui. Antes do ponto, ela é negativa, depois do ponto positiva, ponto de mínimo. Antes do ponto positiva, ou seja, com a inclinação positiva, ou seja, uma reta crescente antes do ponto crescente, depois do ponto decrescente, uma vai ser um ponto de máximo. Então, é por isso que a gente faz todo esse negócio. E esse é um dos jeitos de saber quando que é um ponto de máximo ou mínimo. O ponto de máximo ou mínimo vai ser um ponto crítico
porque nesse ponto crítico, onde o valor da derivada é igual a zero, vai estar acontecendo alguma coisa nesse estilo aqui. A reta tangente ela vai estar crescendo, ou ela vai estar crescendo antes do ponto, ela vai estar crescendo antes do ponto e depois decrescendo após o ponto, ou ela vai estar crescendo antes do ponto e decrescendo após o ponto que configura aquela ponto de máximo. Então essa é a justificativa para a gente fazer o teste da o teste da primeira derivada e já tem como a gente saber aqui. Claro que vocês podem querer usar o teste da segunda derivada, substituir o ponto crítico na segunda derivada para ter uma informação para chegar nos máximos e nos mínimos, mas já dá para saber utilizando somente o teste da primeira derivada. Então, é basicamente isso. Então é isso aí. Ué, ué. Eu não consigo. Ah, tá, acho que é isso. Tá, é isso aqui pra eu cortar esse negócio. Não, ó, tá. Tô fazendo a minha vida. Eu não vou conseguir me livrar desse negócio aqui. Mas ok. Então, esquecendo tudo isso, esse vídeo aqui é sem cortes, adiantem aí se ficou complicado. A gente retorna para os nossos pontos, para o nosso estudo do sinal da nossa primeira derivada. Então, o que que a gente vai fazer? O que que a gente faz sempre no estudo do sinal? No estudo do sinal da primeira derivada, a gente vai pegar pontos nesse intervalo aqui. E o intervalo que a gente tem aqui se a gente estivesse falando em termos de intervalo, a gente tem menos infinito a zero. Então, tudo que está antes do zero, menos infinito. Menos infinito até zero. De zero até um é um outro intervalo, isso é então um horror. E de um a mais infinito, nós temos outro intervalo. Então, se a gente fosse colocar em termos de intervalo. E é isso que a gente quer saber. O que está acontecendo em termos desses intervalos aqui? O que, que ocorre no termo desses intervalos? Então, para isso, a gente tem que escolher pontos. E de preferência, pontos que sejam fáceis de plugar na nossa primeira derivada para descobrir os valores da primeira derivada também aqui. Então dá para colocar um menos um aqui, dá para colocar um meio aqui e dá para colocar um 2 aqui. Então quando a primeira derivada for menos um, isso aqui vai ficar negativo, né? Essa parcela negativa, essa parcela negativa, essa parcela negativa. Então quando a primeira derivada for menos um, no intervalo de menos um até zero, a nossa primeira derivada. Quando a gente substitui o menos um, a primeira derivada é negativa, mas a gente não está interessado especificamente no ponto menos um. A gente está fazendo isso porque esse ponto aqui, ele faz parte do intervalo menos infinito até zero. Então, ele vai descrever as características desse intervalo. A gente está interessado no sinal. O que acontece com a reta tangente nesse trecho, nesse intervalo de menos zero até de menos infinito até zero. É isso que a gente está interessado. Então, não é sobre o número. O número é só um jeito da gente aferir o resultado, um jeito da gente compreender o que está acontecendo durante esse intervalo. Então, o que que ocorre? O que ocorre é que é o seguinte, a gente percebeu que vai ser negativo, né? Eu substituí o menos um e eu vi que essa parcela vai ser negativa, essa parcela vai ser negativa, essa parcela vai ser negativa. Então, isso significa que neste intervalo específico, a nossa reta tangente, ela está decrescendo. Ela está decrescendo. Então, agora a gente pode partir para o nosso segundo ponto. E no nosso segundo ponto, eu vou ter que usar uma das minhas artimanhas, entende? Para calcular, porque agora a gente vai substituir o meio, entendeu? A gente vai substituir o meio na nossa primeira derivada e vai ficar, vamos ver como que vai ficar, meio vezes meio vezes 12. Isso dá 1,5. E ali meio ao quadrado vai dar 0,25 e 0,25 vezes 24, isso vai dar menos 6. Menos 6? Eu pirei agora. Eu enlouqueci. Menos
menos. Pior que agora eu não sei, hein? Menos, porque eu não lembro como que tava. Vamos ver. Pior que eu acho que é isso mesmo. Vamos ver. Meio vezes meio. 0,25 vezes 24, 6. Então aquilo ali vai ser negativo. É, aquilo ali vai ser negativo. Vou ter que confiar nos meus instintos. É, velho, não nos meus instintos, né? Isso aqui deu -6. Isso aqui vai dar alguma coisinha tipo 1,5. E aqui vai dar 12 dividido por meio, que é 6. 12 dividido por meio, que é 6. Então, 1,5 positivo é o valor. Então, o valor aqui é positivo. A gente não está interessado no 1,5, a gente está interessado no valor positivo. Então, a gente está interessado no valor positivo, tá vendo? Ó, o valor positivo. Isso diz o quê? Que a inclinação da reta tangente, ela estava vindo negativa, e quando chegou depois do zero, ela começou a ficar positiva. Ou seja, este zero aqui é um ponto de mínimo. O zero, né? O zero não é um ponto de mínimo. O zero, ele faz parte do nosso mínimo. Para a gente achar o ponto de mínimo, a gente tem que plugar o zero na nossa função original para achar qual que é a coordenada. E assim a gente vai achar o ponto de mínimo. Mas o zero, ele é um mínimo só pelo que a gente fez aqui, certamente. Neste caso aqui, agora a gente tem que substituir o 2, né? 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 12 dá 96. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 24. Será que eu estou em outra dimensão na minha existência? Nesse momento as contas não saem. Vou botar rec. 2 ao cubo dá 8. 8. 8 vezes 12, 96, ok. 24 vezes 4 dá 96, então dá 0. E 12 vezes 2 dá 24, que também é positivo. Então aqui vai continuar positivo. Então qual é a questão aqui? Vocês estão vendo, né? Vocês conseguem perceber, ó, tava assim, ó, a criação da nossa, a gente fez isso, chegou no zero, aí depois do zero ela começou a fazer isso, então é um ponto de mínimo. Só que aqui, quando ela chega no um, ela continua subindo. Então, esse aqui não pode ser um ponto de mínimo ou máximo, porque o valor, a inclinação da nossa reta tangente, ela se altera quando ela passa por um ponto de mínimo ou máximo. Ela se altera. Se tá negativo, vai para positivo. Se está positivo, vai para negativo. Isso não acontece aqui. Então, a gente já dá para a gente afirmar. A gente não pode afirmar nada sobre o 1. Mas com certeza a gente pode afirmar que o nosso zero ele faz parte de um ponto de mínimo. Isso é um fato inegável que o teste da primeira derivada nos dá. Se vocês fizessem usando a segunda derivada, vocês teriam que chegar no mesmo resultado. Então vamos. Daria para já substituir na função, se a gente plugar na nossa função principal, a gente vai ter que que é exatamente que é exatamente o valor da intersecção com os eixos. O ponto zero, ó, bem aqui, ele é exatamente o ponto que a gente encontrou antes. Então, ele é um ponto com a interseção dos eixos que, curiosamente é um ponto de mínimo. Então, interessante, né? Interessante isso. Agora, a gente vai passar para nossa, como que eu posso dizer isso? Para nossa.
Quem sabe espirrar ao vivo. Ah, a gente vai passar pro nosso segundo passo. Então, vou copiar isso aqui, vou colar bem aqui. Eu queria muito recortar tudo que está aqui e tirar da minha tela, mas eu não consigo. Uau, perfeito então. Ele quer guerra contra mim, mas isso aqui vai ficar aqui então, porque era o negócio da explicação. Pera aí, tem um jeito de eu arrumar isso. Eu vou pegar um círculo branco e enfiar bem aqui. Não, um círculo branco. Um círculo branco, please. Yes. Uau, estou. Tá, vou esquecer disso, eu tô enrolando demais. Ok. É um círculo branco, please, garoto. Uau. É o Paint me odeia. Obrigado aí, Paint, por todo esse ódio. Uau. Selecionar o branco não adianta nada no Paint. Isso. Tá bom, ok. Ok. Vamos agora fazer a nossa segunda derivada. E a nossa segunda derivada vai ficar 36. O quarto passo, né? Fazer a segunda derivada. O quarto passo. Eu esqueci de anotar o quarto passo. Infelizmente, eu esqueci de anotar o quarto passo. Vou colocar ele aqui. O quarto passo é segunda derivada e concavidade. E aqui tem uma coisa importante. E essa coisa importante eu vou anotar aqui para vocês deixarem gravado aí. Mas uma coisa importante é que a nossa segunda derivada, quando quando a nossa segunda derivada em algum intervalo ela é positiva, isso significa que que a concavidade, eu não vou perder tempo escrevendo isso, eu vou escrever assim, significa que a nossa concavidade é para cima. O espirro acabou comigo. E quando a nossa segunda derivada em um ponto qualquer, ela for menor, por favor, isso é um menor, please, isso aqui é um menor. Quando ela for menor que zero, este ponto aqui, ele tem a concavidade para baixo. Não sei se vocês podem saber. E a outra questão que eu queria dizer é como achar os pontos de inflexão. Da mesma forma que quando a gente substitui, quando a gente iguala a derivada a zero, nós achamos os nossos candidatos a máximos e mínimos. Se a nossa, se a nossa segunda derivada for igual a zero, ela é uma, ela é uma candidata a ponto de inflexão. Porque o que que na prática é um ponto de inflexão? O que é um ponto de inflexão? Um ponto de inflexão é o ponto. Por que que eu não consigo escolher a cor preta? Por que que eu realmente não estou entendendo agora. Eu não vou conseguir trocar de cor mais. Por favor, cara, me ajuda. Aí, consegui. O que que é o nosso ponto de inflexão na prática? Na prática, o nosso ponto de inflexão aqui, ó, a concavidade que está para baixo, chegou num determinado pontinho malandro aqui, num ponto B, o nosso ponto, a nossa concavidade fica para cima, ou seja, há uma mudança de concavidade, ou seja, f duas linhas de x. Quando a segunda derivada for maior que zero, a concavidade é para cima. Ó, concavidade, nesse caso aqui, a f duas linhas de x é maior que zero. Quando f duas linhas de x for menor do que zero, a concavidade é para baixo. Nesse caso aqui. E quando f de x quando a f de duas linhas, quando a segunda derivada ela for igual a zero, nós temos um candidato a ponto de inflexão. Por que um candidato a ponto de inflexão? Porque
assim como no teste da primeira derivada que eu tinha mostrado, tem que ter uma mudança de sinal. Aqui nesse caso é a mudança na inclinação da reta tangente. A mudança da inclinação da reta tangente, ou ela passa de negativa para positiva, ou ela passa de positiva para negativa. E aí nós temos uma mudança na inclinação da reta tangente. A gente tem uma mudança na inclinação da reta tangente. A gente tem realmente uma mudança na inclinação da reta de negativa para positiva, e isso implica necessariamente que aquele ponto ou ele é um ponto de máximo ou ele é um ponto de mínimo. Quando não acontece a mudança na inclinação da reta em um determinado ponto, aquele ponto ali ele não é um ponto de máximo ou mínimo. A gente não pode afirmar nada sobre ele ainda. Então, aqui, quando a derivada for igual a zero, nós teremos candidato. Quando a segunda derivada for igual a zero, nós teremos candidatos a pontos de inflexão. E existe o risco da concavidade estar para cima, que no caso, concavidade para cima é positiva, concavidade para baixo é negativa. Existe o risco da concavidade estar para baixo e ela continuar para baixo, num ponto que a gente encontrou onde a segunda derivada dá zero. E aí, isso não vai dizer nada a respeito dele ser um ponto de flexão, não. Só vai ser um ponto de flexão quando os sinais, ou seja, quando a concavidade mudar de para cima para baixo, porque isso, por definição, é o que um ponto de inflexão é, ok? Então, esclarecendo essa pequena explicação teórica, a gente pode agora fazer na prática o nosso problema. Então, a gente está aqui com esses parâmetros. Seria interessante se você não tem, um candidato a ponto de inflexão. Então, a gente vai encontrar a nossa segunda derivada. Acabei mudando a cor, mas faz parte do business. Isso aqui ficou terrível, mas ok. Então, aqui é a segunda derivada. 36x ao quadrado menos 48x mais 12. Então, essa é a nossa famigerada segunda derivada. E o que que a gente faz com a segunda derivada? Isso aqui que a gente vai fazer com a segunda derivada. A gente vai igualar a segunda derivada a zero para a gente achar os nossos pontos de inflexão e fazer o estudo do sinal da segunda derivada, que é uma coisa bastante peculiar nesse meio. Então, aqui a gente vai igualar a segunda derivada a zero e resolver a saudosíssima segunda derivada. Então, nesse caso aqui, dá para ver que tem x em todos os fatores e 12 em todos os fatores. Então, aqui a gente vai pegar, dividir novamente. Não, não, pera aí, eu tô fazendo tô fazendo a segunda derivada, enlouqueci. Não, eu tô fazendo a primeira derivada, aqui é a segunda. Então, o que a gente vai fazer a gente dá para ver que tem novamente o 12 em todos e só o 12. Então, a gente vai pegar, vou trocar essa cor. 12 aqui vai ficar. Será que tá certo isso? Deixa eu ver aqui, checar 12x. Tá certo, tá certo, tá certo. Então aqui vai ser 3x. 3x. Faz sentido isso? Não vai ajudar a gente a dividir tudo por 12, nesse caso. É uma dona conta. A gente tem que achar as raízes dessa equação. Ah, não, dá para dividir, na verdade, tudo por 12 para deixar mais fácil. Então, se a gente dividir tudo por 12, a gente vai ficar com 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E agora a gente tem que achar as raízes disso. Para a gente achar as raízes disso, a gente tem que fazer delta igual a menos b, que é. Não, não, menos b não. B ao quadrado, que é menos 4. Menos 4 ao quadrado. B ao quadrado menos 4 a c, que é 1. Então, nesse caso aqui vai ser 16 menos 12. E o nosso delta vai ser igual a 4.
Agora, para achar o x, a gente vai fazer que x é igual a menos b que vai ficar 4 mais ou menos raiz de delta, que é 2 sobre 2a, que é 6. Então, nesse caso, a gente vai ter x, que x é igual a 1 e que x é igual a 1/3. E esses aqui são os nossos candidatos a pontos de inflexão. Esses são os nossos candidatos a pontos de inflexão. Mantenham isso em mente. Candidatos a pontos de inflexão. Para a gente ter certeza se eles são pontos de inflexão ou não, a gente vai ter que se aventurar no gráfico, no estudo do sinal da segunda derivada. Isso é absolutamente épico. Não sei vocês, mas eu acho isso épico. 1 da manhã, eu acho isso épico. E inclusive não ferrem o sono de vocês, acordados até tarde. Fica a dica aí do monitor. Esse é o conselho mais importante que o monitor já deu para vocês. Tá bom, essa aqui é a segunda derivada, porque a gente, para fazer o estudo do sinal, eu tô realmente incomodado. Ah, eu posso fazer algo assim, né? Não, como assim? Por que que tá preto a minha borracha? Que droga é essa? Não faz o menor sentido. O pente realmente me odeia. Eu vou ignorar esse negócio aí do lado. Ignorem junto comigo. Um exercício de paz interior. Nem ferro que o pincel tá branco. Não é possível, 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 não é possível. Tá aí, finalmente. Tá, eu vou colocar os pontos aqui agora, que é 1 e 1/3. Não, pera aí, 1 e 1/3, ó, o cara pirando, enlouquecendo. Na ordem, né? 1/3 e 1. A gente vai fazer o estudo do sinal. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem aqui 3 intervalos, mas pra gente só interessa os pontos. Eu não estou interessado nos intervalos da concavidade, eu estou interessado nos pontos. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um valor aqui, no caso, isso aqui é 0,3. No caso, 0, isso é uma boa. A gente tem que pegar um número aqui no meio, isso aqui é 0,3, então a gente pode pegar meio. Era para eu ter feito de outra cor. Falei. Esses aqui são os pontos que a gente vai aplicar, plugar na segunda derivada para saber o que que vai rolar, né? E aqui 2, claramente. Então, se a gente pegar e jogar o zero na nossa segunda derivada, a gente vai ter o valor 12, que é positivo. Então, aqui, positivo. Ou seja, a gente vai ter que a concavidade é para cima. Concavidade para cima. Antes do 1/3. Depois do 1/3, então a gente vai pegar e colocar um meio aqui na nossa segunda derivada. Meio vezes 48 dá mais 24. Meio ao quadrado dá 0,25. 0,25 é um quarto. Um quarto de 36 é 9. Aqui vai dar 24, negativo, mais 12, que dá 21. Então aqui é negativo. Nesse intervalo aqui é negativo. E agora a gente vai plugar o 2 aqui na nossa segunda derivada e ver o que acontece. 2 vezes 48 dá 96. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. 144. Então a gente percebe que aqui o valor vai ser positivo claramente. Claramente, 2 ao quadrado. 4 vezes 36. 4 vezes 36, agora até eu tô na dúvida. Acho que eu fiz a conta certa. 4 vezes
36, isso aqui dá 24, vai 2, 4 vezes 3, 12, 144. É realmente 144,96. É bem maior. Então, o valor da segunda derivada, quando a gente pluga o 2, é positivo. E lembrando que, novamente, a gente não estava interessado. Será que a minha borracha está preta ainda? Eu não consegui apagar nada até o fim. Ah, borracha é isso. Pera aí. Talvez agora dê certo. Entendi. Tá. Desvendei o pente ainda no processo. Não estava interessado a gente não estava interessado nos valores que dava quando a gente substituía na segunda derivada. A gente está interessado no que acontece no intervalo, ou seja, que intervalo? Aqui era um intervalo menos infinito até um terço e no um terço até um e do um até o mais infinito. Era isso que a gente estava interessado, nesses valores. E a gente viu aqui que acontece isso. Vocês conseguem perceber? A gente provou aqui com o teste, ó, candidato ao ponto de inflexão. E o que acontece? F maior que zero, a concavidade é para cima. Então aqui a concavidade estava para cima, ó, num terço a concavidade estava para cima. Concavidade para cima. Chega num terço, vamos fingir que ele é bem aqui, a concavidade fica para baixo. Então ela está para baixo quando ela chega no 1. Quando ela passa pelo 1, a concavidade fica para cima. Então o 1 e o 1 terço são os nossos pontos de inflexão. Eles são os nossos pontos de inflexão. Não são um ponto completo, porque para ter um ponto a gente precisa da outra coordenada, mas eles são a parte da coordenada x dos nossos pontos, mas eles são sim nossos pontos de inflexão. Então agora se a gente fizer uma recapitulação rápida, para a gente construir o gráfico é basicamente isso. A gente está na fase decisiva, basicamente. A gente achou que o ponto de intersecção com o eixo y. Inclusive, eu vou colocar aqui o nosso gráfico. Ó, que emoção, hein? Eu não fiz esse exercício ainda, tô fazendo agora. Então, a gente tem aqui o nosso ponto de intersecção com o eixo y quando x é igual a zero. É esse aqui. É 0,2. A gente também achou que esse aqui era um outro ponto crítico nosso. E esse aqui era um outro ponto crítico nosso. Esse aqui era um ponto crítico nosso. Não, esse não era um ponto crítico. O ponto crítico era um. Esse intervalo aqui, a concavidade está para baixo. Nesse intervalo aqui, a concavidade está para cima. Inclusive, dá para a gente usar esses pontos para tentar descobrir. Mas o nosso um ele se provou como um não máximo e mínimo. Então a gente foi ver depois quando a gente substituiu igual a zero, e esse é o procedimento padrão que a gente vai fazer, substituir a segunda derivada igual a zero para descobrir quais são os nossos candidatos a pontos de flexão. A gente descobriu que é um e um terço. Então a gente pode plugar o um na nossa função original, e agora eu vou ficar voltando toda hora. Se a gente colocar um aqui é um, aqui é um, então 6 mais 2 dá 8, menos 8 0, e aqui um 3. Então vai ser um e 3. Eu espero não ter errado, porque senão vai ser uma gafe absolutamente terrível. Então, um e 3 é o nosso ponto de inflexão. Também a gente achou que o um terço é um outro ponto de inflexão. Então, o que nós faremos aqui é colocar o que eu estou fazendo. O que nós vamos fazer aqui é colocar o um terço aqui e saber qual que é o valor quando a gente coloca. A gente pluga ele na nossa função. E aqui vai ser um pouco mais complicado para eu fazer. Então eu vou ter que hackear. Vou ter que roubar.
Cálculo de pontos. Eu não quero calculadora de pontos críticos. Porque isso seria roubo. Ah, eu já tô roubando mesmo. Tá bom, então voltando aqui, eu vou ter que fazer na munheca. Porque por algum motivo o meu gravador de tela tá travando tudo no computador. Então a gente vai ter que 3 vezes 1/3 a quarta menos 8 vezes 1/3 ao cubo mais 6 vezes 1/3 ao quadrado mais 2. Isso aqui tem que dar algum valor. 1/3 a quarta dá 81. Isso aqui eu estou fazendo no papel. 81 sobre 3 vai dar 1/27 menos 1/27. 1/27 menos 8/27. 1/27 menos 8/27 mais 1/3 mais 2. Então, se a gente for fazer essa conta aqui, vai ficar 17. 17 não. 7/27 mais 1/3 mais 2. Se a gente for escrever 2 em termos de terços, fica 6/3. Fica 7/3 mais 7/27. Tá realmente difícil isso aqui, hein? Não, não creio, não creio. Pior que agora não tem nem como eu pausar, eu só preciso descobrir qual é o ponto. Esse é o problema. Aparentemente não vou descobrir qual é o ponto. Eu quero descobrir qual é o meu ponto. Por que que é tão difícil descobrir um ponto? Vai dar um número quebrado, mas a gente sabe que 1/3 vai dar um número quebrado com certeza. Tá, eu vou fazer aqui, eu não tenho outra opção. 9 e aqui 9 é 27 o MMC. 27 dividido por 27, 7. 27 dividido por 3, 9 vezes 7, 63. Uau. Não, não, impossível, impossível, tá errado, tem que estar errado. Tem que estar errado, tem que estar errado. Na verdade, está certo. 70/27 é a resposta. Isso é absolutamente doentio. Eu vou checar essa resposta aqui depois. Mas esse aqui é o ponto. Então agora a gente já pode desenhar o nosso gráfico. A gente sabe que quando x for igual a zero, é bem aqui. Quando x for igual a zero, ele vai interceptar o ponto y. Vai interceptar o y. Então, no 2. A gente também sabe que o nosso ponto 1, 3. Vamos fingir que está certo. 1, 3 é o nosso ponto de inflexão. Ah, esse gráfico está fora de proporção. Hard. E a gente sabe que num terço alguma coisa, 70/27. Isso é loucura, não tem como estar certo. Eu acabei de errar. Quem erra faz ao vivo. 70 dividido por 27, 2,5. Então vai ser alguma coisa mais ou menos aqui. Mas o problema é que o gráfico está fora de proporção. Então aqui vai mudar o sinal, ok. Então o que que a gente sabe? A gente tem nossos pontos aí, né? Tá terrível isso. Então no ponto 2 a gente sabe que no intervalo
que no intervalo de menos infinito até um terço, a concavidade vai ser para cima e vai passar pelo 2. Então, vai ser alguma coisa mais ou menos assim. No ponto, até o ponto um terço, né? Então vai ser mais ou menos até aqui. Então vai ser alguma coisa assim, ó. Isso aqui tá horrível. Isso aqui tá absolutamente terrível. Absolutamente terrível. 3 é um ponto de inflexão, isso aqui é um ponto de mínimo local. Então aqui ele muda de sinal. Cara, isso aqui tá muito ruim, esse gráfico. Um monte de riscadinho e tal, tal, tal.